Bom dia, estamos começando então mais um Café com Takeo, hoje num domingo pra lá de especial e assim a gente deseja que continue na presença de Deus, um culto aí maravilhoso. Então você que está ligadinho na Rede Super, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o viés profissional. Afinal de contas, o isolamento social foi responsável por acelerar a transformação digital em diversos setores. E com a tecnologia da informação, não foi diferente. A maioria das empresas experimentou o home office. Talvez você hoje esteja aí trabalhando de casa, não é verdade? E isso reuniu diversos desafios para os líderes que costumavam ter um mindset de vigilância contínua do trabalho. Isso é, você estava sendo monitorado por um chefe, não era? E agora, na distância, como que isso vai funcionar? Para entender esse momento, como lidar, o que tirar de lição dessa pandemia que assolou o mundo, hoje eu recebo Renato de Lara, aqui do Grupo Marista, para tomar um café comigo e entendermos um pouquinho mais sobre esse assunto. A dica do programa de hoje, né, Takeuzinho? Exatamente. Está justificando o porquê de tantas plantas aqui? Conta pra gente. A gente vai receber a jardineira Priscila Mares, que vai ensinar a gente aí. como tratar as plantas no inverno, né? Pois é, Ela né? sofre também com essa friaca. Além da gente, né, quando vai tomar banho, verdade. as plantas parecem que dão uma murchada. É congelante, é congelante. Pois é, então pessoal, você quer dar um tratamento especial para suas plantas, vai ter uma especialista aqui. Bom, Takeuzinho, Diga lá. o pessoal tava falando da sua charada ali da semana passada, viu? Teve gente que acertou lá na rede social, Teve viu? gente que acertou. Essa semana não tem charada. Não, semana, vamos preparar uma da semana que vem, o que você acha? Eu queria que você colocasse uma lá no meu perfil. Ah, vou colocar. @Dr. Takeo lá no Instagram, você pode ir lá pro nosso perfil, que o Takeuzinho vai fazer charada lá pra você. E responde lá nos comentários, viu? Pois é. César lá da Lebaron, pessoal, a Lebaron tem dado um apoio muito especial aqui pro Café com Takeo. Você que quer melhorar então o teu apartamento, a tua casa ou a tua empresa, os móveis de lá, além de personalizado, tem móveis exclusivos e um atendimento super especial do próprio dono, que é o César Lebaron. O telefone está na tela, 998954408. Aproveita, manda um WhatsApp lá para ele, ou então entra nas redes sociais Lebaron, né, que ali você vai poder ver vários móveis, Várias o showroom opções bacanas dele, pra sua é bem casa. bacana. Bom, vamos lá para o nosso conteúdo, então, do trabalho da pandemia. A partir da pandemia da Covid-19, no primeiro trimestre de 2020, trabalhadores de todo o mundo tiveram que se reinventar. Distanciamento social, escolas fechadas, trabalho remoto, medidas de segurança sanitária foram algumas das situações novas apresentadas para todos que precisam de um processo rápido de adaptação. De acordo com especialistas da área, o trabalho remoto ou home office, como também é conhecido, é uma das tendências para o mercado do trabalho de 2021. Com a continuidade do trabalho remoto por algumas companhias, as preocupações com o bem-estar físico e mental, bem como as atividades relacionadas ao engajamento dos funcionários, ganharam ainda mais relevância. Ainda com o isolamento social, a gestão de pessoas deve procurar iniciativas para manter o alto nível de engajamento, produtividade e qualidade na entrega dos afazeres, independentemente de onde as equipes estejam concentradas. Por isso, hoje eu recebo o especialista da área, Renato Lara, aqui no Café com Takeo. Renato, seja bem-vindo então para esse bate-papo. Eu tive que me preparar aqui um tanto para poder falar do seu currículo, né? Se eu não tiver cola aqui, gente, é difícil de falar. Ele que é diretor de auditoria interna de riscos e compliance do Grupo Marista, ele também é especialista em governança corporativa e controles de tecnologia da informação. Tem MBA em segurança da informação e curso de extensão em direitos humanos com enfoque em crianças e adolescentes, bem como no enfrentamento do abuso sexual contra crianças e adolescentes. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Espero que você goste aí de bater esse papo conosco, tomando um cafezinho. Café. Com certeza, Ok? obrigado. Renato, bom, com essa situação da pandemia, quando a pessoa fala que representa o Grupo Marista, as pessoas que estão nos assistindo talvez não tenham uma noção do que isso representa, né? Se você puder, então, explicar as frentes que hoje o grupo está atuando, vai ficar mais fácil das pessoas entenderem. Então, Legal. por favor. Tá ótimo. Enquanto isso, eu te sirvo um café. Opa, obrigado. Então tá bom. Então tá aqui, o Grupo Marista, ele é um grupo que ele é essencialmente focado na educação,
de crianças e jovens principalmente, mas ele existe uma série de frentes de missão, que a gente chama que para as empresas no dia a dia é como se fossem unidades de negócio. Então, dentro do Grupo Marista, nós temos aí as escolas, né? Escolas do ensino básico. Aí o ensino básico tem o ensino particular e tem as unidades sociais. Então, as unidades na qual eu, inclusive, ajudo a administrar, nesse tema que você comentou, de auditoria, riscos e compliance, estamos hoje em aproximadamente 40 unidades, e aí permeando os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, tem uma perninha também em Brasília. E aí tem também aqui como frente de missão e aí extensão a isso, tem educação básica, educação superior, PUC do Paraná, Católica de Santa Catarina. Tem também a parte da saúde, que daí a saúde é como um braço da universidade, então tem o Hospital Universitário Cajuru e o Hospital Marcelino Champagnat, que fica em Curitiba. E um muito mais focado nos universitários, nos residentes, e um mais focado em pesquisa tecnológica, no avanço de ponta. Então, os dois têm a parte saúde, mas a educação como um pano de fundo. E a FTD, que é o nosso serviço, quando eu falo que assim, inicialmente ele era livros, e aí ele vem passando pela questão da própria transformação, né, indo para o mundo mais digital. Então, é serviços atrelados à educação. Quando a gente fala de educação, o Grupo Marista, ele permeia todas essas frentes, na qual a gente tem todos esses desafios que a gente está passando agora, né? Pandemia, e já pensando já no pós-pandemia agora, né? Bom, pessoal, então eu abri espaço para ele justamente porque a empresa tem uma visão não somente da parte da educação, mas diversifica em vários setores, inclusive da área da saúde. Se você não sabe, o Grupo Marista tem a propriedade, então, né, da gestão e controle do Hospital Cajuru e o Marcelino Champagnat aqui em Curitiba. A gente está falando para todo o Brasil, né? A gente tem uma audiência bem significativa no estado de Minas Gerais, né? Então vale a pena a gente entrar aqui no detalhe. Mas, ô Takeo, deixa eu só fazer uma perguntinha. É o seguinte, o Renato falou uma palavra difícil aí que é compliance. O que significa essa palavra aí? Boa pergunta. Compliance, eu não gosto de traduzir o compliance. O pessoal traduz muito compliance como conformidade. Mas acho que ele vai muito além do conformidade, porque conformidade parece que é só eu atuar de acordo com alguma lei ou algum regulamento. Compliance ele vai também no aspecto legal, mas também no aspecto moral das coisas. Então entra muito ética, conduta como um pano de fundo. Então por isso que compliance ele é bem mais abrangente. Uma analogia que eu faço bem simples, uma outra palavra que vem da origem inglesa, mas que eu acho que é interessante comentar, é a palavra marketing. Se você perguntar para qualquer um o que é marketing, ninguém traduz a palavra marketing. É mais um conceito do que uma tradução. E o compliance eu acho que é a nova tendência. Então, compliance ele acaba sendo um conceito mais abrangente do que uma palavra ou outra na tradução portuguesa e inglesa. Ok. Renato, deve ficar à vontade aqui para tomar um café com a gente. Eu queria que você respondesse para mim o seguinte: como é que vai ficar o mercado de trabalho daqui para frente, com o fruto aí dessa reinvenção, essa readequação do mercado? Vai ficar diferente. Já mudou. O que eu diria para você e para todos que estão nos ouvindo aqui nesse café, o mercado de trabalho, normalmente ele passa por mudanças, de acordo com o seu contexto histórico. Nós estamos passando por um grande momento histórico que a pandemia trouxe e tem um lado positivo de tudo isso, que é, junto com a pandemia, alavancou uma série de questões tecnológicas. Então, se a gente olhar mudanças que demorava décadas para acontecer, agora acontecem em meses, em dias. Então isso, tanto as empresas e nós colaboradores, eu me incluo como colaborador nesse processo, ou a gente está sempre se atualizando, está sempre se aprimorando, ou a gente fica fora do mercado de trabalho. Então isso serve tanto para as empresas, que quem não se atualizar, quem não estiver preparado para esse próximo passo, não vai conseguir dar o próximo passo. E é isso, para nós colaboradores, é a mesma coisa, né? Ok. E em relação às empresas, né? A gente teve um momento ali do isolamento total, as pessoas ficaram isoladas em casa, algumas pessoas não estavam preparadas para o home office, né? Mas a partir de agora, onde, digamos assim, sou do time dos otimistas, né? Já estou enxergando o final da pandemia porque a vacinação está se aproximando. O que as empresas, então, vão poder... o que os funcionários podem esperar das empresas daqui para frente? De possíveis mudanças, readequações, volta para a empresa, não volta para a empresa, vai fazer um híbrido. Qual que é a tendência?
Você falou que você é do time dos otimistas, eu também sou desse time. Legal. Eu já estou vendo a luz no fim do túnel, né, Gal? Vacina chegando, tá começando a chegar lá. Legal. Então, assim, olhando para as empresas, nós passamos aí, todo mundo caiu de paraquedas no mundo do home office, né? Você comentou ali sobre a questão do próprio home office, até o IBGE ele trazia para a gente que em 2018, 2019, aproximadamente, no máximo 10% dos trabalhadores que tinham carteira assinada trabalhavam em casa. Era um público muito específico, mais freelancers, o pessoal que trabalhava com temas muito específicos. E com a pandemia, todo mundo caiu para o home office. Eu também, foi do dia para a noite. Lembro até hoje, data 18 de março de 2020, a data que todos do Grupo Marista vão ficar em casa a partir deste momento. A gente passou por uma questão, uma evolução cultural para todo mundo que foi para casa. Então caímos de paraquedas. Então as empresas não estavam preparadas, os colaboradores não estavam preparados para o home office. E aí entrou um outro ponto, que eu trago aqui uma informação bem interessante, que naquela época saiu uma entrevista, uma pesquisa, que ela falava muito sobre qual que é o maior desafio de você trabalhar em casa. E aí todos os colaboradores ali responderam essa pesquisa, e aí surgiu a questão do desafio de trabalhar em casa e alinhar a vida pessoal e profissional, principalmente para quem tem filhos. Eu tenho 2 filhos, né? Samuel de 6 anos, a Isabela de 2. E aí todo mundo falava que a distração com os filhos em casa era difícil você conciliar. Então teve aquele primeiro momento, e eu vou dar um exemplo bem rápido meu em casa. Assim que eu cheguei, a gente tenta copiar o ambiente corporativo e jogar para dentro de um quarto, né? De uma sala, onde cada um tinha, porque ninguém tinha nada preparado. Então um exemplo meu, bem na época, eu fiz com meu filho, desenhei com ele três cartazes na minha casa. Folha vermelha, estou em reunião com alguém, não entre. Folha amarela, estou em reunião, mas ok, dá para entrar. E folha verde, fica à vontade, estou trabalhando, mas livre acesso. Meu filho no começo foi o que ajudou ele a entender ali, mas para mostrar um pouco a evolução nesse mais de um ano de home office, eu não tenho mais isso em casa. Não precisa. Não precisa. Meus filhos já entenderam, o papai tá numa reunião, posso entrar, não posso. E o próprio ambiente de trabalho também mudou. Então, eu estando numa reunião hoje e meu filho aparecer na reunião, cachorro latir, passar o carro do ovo, são coisas que é normal e agora está tranquilo. Olhando para frente, a tendência é que esse híbrido ele vai continuar. Então, a tecnologia ela veio para ficar. Então, muitas pessoas que tinham aquele mindset que tinha na cabeça aquela questão de não posso trabalhar remoto, não posso trabalhar porque eu não consigo ser produtivo, isso também mudou. Então as empresas perceberam que se eu tenho tecnologia que vem avançando e se eu tenho resultado, eu trabalho de onde eu quiser, no meu escritório, na minha casa. Até agora vem um conceito, além do home office, que é mais uma palavra inglesa, o pessoal está usando muito o conceito também do anywhere office, que é qualquer lugar eu posso estar trabalhando. Eu tenho uma conexão com a internet, estou entregando, eu posso estar em casa, posso estar na praia, posso estar na fazenda, posso estar onde for e eu consigo trabalhar. Então, olhando para frente, tá aqui, ó, até a própria FGV ela traz muito que no Brasil a tendência é que pelo menos 30% da força de trabalho ela continue nesse modelo de home office. E eu ouso dizer que vai ser muito maior o percentual de empresas que vai para o modelo híbrido, que aí não vai ser nem o modelo antes da pandemia, 100% no escritório, e nem esse modelo que nós somos forçados a entrar, que é 100% no escritório. Eu acredito nessa tendência, mas como que a gestão, né, de pessoas vai conseguir monitorar anywhere, isto é, em qualquer local, né, a qualidade e a eficácia dos atendimentos, da prestação de serviço, né? Sim. Como que faz isso? Esse é um ponto bem importante, aí me colocando na posição de gestor, que é uma grande mudança também de cultura, né? Então a gente tinha muito uma cultura de comando e controle nas organizações. E os gestores e as pessoas têm que se preparar muito no aspecto soft para que ele consiga controlar e monitorar resultados e não mais horário. Então a gente vem de uma cultura organizacional que era muito linha de produção. Por que existe horário de trabalho? Porque antigamente, linha de produção é o seguinte, todo mundo tinha que estar no seu lugar a hora que passasse a peça, pensando em Henry Ford, pensando na linha de produção. Hoje, eu consigo produzir conteúdo, seja ele qual for, em qualquer horário. Então, como gestor, qual que é o papel do gestor? E esse é o grande desafio. É ele gerar uma relação de confiança com o seu time e o seu time também entregar o que tem que entregar, independente do horário, independente do tipo do trabalho. É que eu falo, além da fronteira do Grupo Marista. Porque eu vou dar alguns exemplos.
Se eu trago para o meu dia a dia, que eu tenho lá auditoria, riscos e compliance, então como essência eu estou entregando relatório, estou entregando informação. Então no meu conceito, qualquer um consegue fazer isso no seu dia a dia. Mas como que eu, gestor, motivo o meu time para que ele entregue um relatório em casa, com criança chorando em alguns momentos, com cachorro latindo e tal. Então, como que eu faço essa motivação do meu time? E aí estou indo além agora, estou trazendo exemplos meus, mas isso vale para qualquer empresa, qualquer organização. Eu preciso me aproximar do meu time. Então, eu como gestor, eu preciso ter empatia com o meu time e entender que não é todo mundo que vai estar 100% do tempo no mesmo horário como antigamente. Então, tem pessoas que rendem mais de manhã, mais à tarde. Mas isso, e do ponto de vista trabalhista, né? Como é que a gente vai resolver? Então, assim, quem está me assistindo aí, não é legal você poder trabalhar de qualquer lugar que tenha, de repente, um sinal de internet? Com certeza sim. Ao mesmo tempo, o gestor vai poder te acionar de qualquer lugar e talvez de qualquer horário, então. E a questão trabalhista, como é que fica? Esse é um desafio. Tem vantagens, mas também tem desvantagens e uma lei que abaliza tudo isso. Como é que você faz? Esse é o desafio. Ainda o desafio que a gente tem, pensando pós-pandemia, ele entra nesse conceito que ainda nós estamos com a CLT, que ela é muito antiga, dos anos 60, a nossa regulação, né? Então, ainda assim, para a gente, acaba tendo ainda alguns pontos que acaba burocratizando um pouco esse processo. Mundo perfeito, é isso que eu comentei, independente do horário, independente do dia. Só que qual que é a realidade? Ainda temos essa questão que a gente tem que ainda balizar e ter uma diretriz. Então, vou dar alguns exemplos que a gente tem feito lá no próprio Grupo Marista. Isso que eu vou falar agora é institucional. Nós temos lá, isso antes da pandemia, todos os colaboradores eles podem até 2 dias por semana trabalhar de casa. Então, ele escolhe 2 dias por semana e cada área se adapta nesse contexto. Os outros 3 dias ele trabalha dentro do próprio escritório. Por quê? Porque essa é uma regra que a CLT ela exige. Então, esse é um ponto, antes da pandemia. Durante a pandemia, todo mundo foi para o teletrabalho. O teletrabalho é 100% em casa. Hoje, esse modelo híbrido que a gente imagina que vai acontecer, a CLT ainda não está 100% adequada a esse momento. Mas como uma evolução, ela tende a acontecer. Então, um exemplo, você pegar os trabalhos 12/36, que a própria CLT coloca, são evoluções da legislação. Então, o que eu imagino? A CLT ela vai alcançar. Ainda hoje está um pouquinho engessada. A tendência é que isso melhore. E as organizações vão ter que se adaptar a isso mesmo, porque é um desafio constante, né? Renato, deixa eu só fazer uma perguntinha pro Renato aqui. Porque você falou de home office, falou de resultado, produtividade. Mas agora, na sua opinião, trabalhar de pijama, melhora ou piora a performance? Dá mais felicidade, né? eu falo brincando aqui, mas tem uma pesquisa, inclusive, que saiu, que 71% das pessoas, antes da pandemia, que já trabalhavam em casa, eles se diziam mais felizes do que as pessoas que tinham que ir para o escritório. E aí os principais motivos eram vestimenta e o deslocamento, principalmente em grandes metrópoles, cidades de Curitiba e tal. O deslocamento acaba deixando a pessoa mais estressada para o dia a dia. Então, é um ponto importante. Mas tem gente que usa pijama em casa e acha que só porque está trabalhando de casa não precisa ter rotina, essas coisas, disciplina, né? Horário. Esse é um desafio. Aí a rotina, a questão de você ter, sim, se enquadrar na sua casa, acho que também é um ponto importante, né? Porque eu falei brincando aqui que você falou do pijama, do modo de vestir, mas é importante que a pessoa, mesmo dentro de casa, ela crie sua própria rotina e ajuste sua própria rotina. Eu dei meus exemplos aqui com os meus filhos. Então, eu tive que ajustar a minha rotina para que eu continuasse produzindo. E aí esse é um outro ponto interessante. Eu me sinto muito mais produtivo em casa do que no escritório. E se você pegar as pesquisas de mercado que aparecem, as pessoas se sentem mais produtivas quando conseguem adequar isso quando ela está no escritório. Mas para isso tem que ter disciplina. Tem uma pergunta aqui, nesse clima de sono, de qualidade de sono, Renato, você acha que a bebida alcoólica, ela ajuda a gente a ter um relaxamento e uma noite de sono melhor? Sim ou não? Sim. Sim? Vamos descobrir? Quadro Contando Carneirinhos com o Dr. Marco vai esclarecer se realmente usar bebida alcoólica para ter uma noite de sono melhor é verdade ou não. É contigo. Olá, Dr. Takeo. Não. Bebida alcoólica
existe um consenso hoje que em momento algum da sua vida ela acaba trazendo benefícios para você. Muito menos para a indução do sono. A bebida alcoólica ela acaba liberando algumas enzimas no seu corpo que no momento você pode achar que elas induzem o seu sono, e até induzem por causa de um relaxamento, mas o seu sono fica totalmente desequilibrado, não alcançando as fases profundas do sono, que é o sono REM, que é o movimento rápido dos olhos. Então, bebida alcoólica nunca pode ser um indutor de sono. Eu sou o Dr. Marco César, contando carneirinhos, nunca mais. Renato, então tá esclarecido, né? O álcool não é bom para o sono, né? Você está dividindo tanto conhecimento com a gente, alguma coisa a gente também está acrescentando, né? Bacana. Pessoal que está de home office, nada de álcool, esperando ter uma noite de sono mais tranquila. Aquela reunião que te causa estresse, né? Que te gera mais ansiedade, não é usando o álcool que você vai conseguir recuperar suas energias. Bom, Renato, dando continuidade então para o nosso bate-papo aqui, né? Em relação ao mercado de trabalho, quais os frutos, né, que você acredita que realmente vão ser perpétuos, pelo menos dentro do grupo marista ali? O que você acha que mudou e que não volta mais atrás? Acho que não volta mais atrás essa questão do uso da tecnologia para o trabalho no dia a dia, mas em paralelo ao uso da tecnologia, a humanização nas relações trabalhistas. Então, o Grupo Marista, ele tem uma missão muito nobre. E eu vou trazer um exemplo do grupo agora que eu acho que é importante aqui nesse contexto, e aí é o que as empresas começaram a buscar. O Grupo Marista nasceu com essa missão de cuidar das crianças e adolescentes, principalmente os mais vulneráveis. Então, é um grupo que surgiu com uma missão, e aí tem toda essa estrutura que eu comentei no começo do nosso bate-papo aqui do nosso café. Com essa missão, eu tenho um propósito muito claro, eu tenho valores muito claros. Então, isso é um ponto que no grupo, isso já permeava mesmo antes da pandemia, mas eu diria que se potencializou. Então, um exemplo é que assim, reuniões nossas que a gente faz no grupo tem um momento de espiritualização. E a espiritualização é independente da religião. Então, eu tenho pessoas no meu time que são de diversas religiões e cada reunião uma pessoa traz um tema para reflexão, que a gente chama de espiritualização. Esse é um tema que já existia antes da pandemia, se potencializou nesse ciclo agora da pandemia. Eu diria que agora outras empresas começaram a entrar também nessa questão de espiritualização, de mindfulness, que é a questão de, olha, precisamos de um momento agora sem muita informação, porque tem tanta informação hoje, tanta tela, tanto vídeo, tanta coisa acontecendo, a gente precisa de um momento nosso, como humano. E aí, nesse momento humano, eu acho que as empresas, e aí esse exemplo do Grupo Marista, elas tendem a fornecer mais esse tempo de meditação, de espiritualização. Então, o Marista mesmo, ele tem essa formação dos profissionais. Então, assim, como que eu medito? Dá um exemplo do Renato mesmo, eu sou uma pessoa 220, sempre fui. Entrei no Grupo Marista, como é que eu entro numa reunião mais leve, mais tranquilo, sabe, olhando para as pessoas, calma. Então, até isso é um exercício, é uma prática. Sim. Então, a gente tem algumas sessões que a nossa área de pessoas e cultura tem feito de maneira institucional. A gente percebe que isso vai continuar, eu acho que tem que continuar, porque acho que foi potencializado nesse período. Porque por mais que tenha tecnologia, o humano não pode ser esquecido. Então, a minha bagagem, você falou um pouquinho da minha formação, eu tenho ali toda a tecnologia, mas a tecnologia ela tem que ser um meio, não pode ser um fim. E esse é um ponto que no Grupo Marista é muito potencializado. Então, aquele quadro que fica na parede de missão e valores, que tem muitas empresas, se não for coerente o que está lá no quadro com a conduta no dia a dia, sem coerência, acabou. E as gerações que vêm vindo é uma geração cada vez mais que está muito ligada com o propósito. Se ela entrar numa organização, ela vai ver um quadro lindo, vai ver um site maravilhoso. Se ela entrar, ela não sentir que tem essa essência no dia a dia, no soft, nos detalhes, vai embora. E aí não é sustentável. Difícil sustentar talentos, não é verdade? Difícil. Renato, muito obrigado pela sua participação, tá? Nosso Humilde Café, o nosso programa aqui fica aberto, tá, para o seu conteúdo e eventual necessidade aí que a gente possa contribuir também com o grupo e com o seu trabalho, tá bom? Muito obrigado. Pessoal, falando aí da questão do inverno, falando sobre as plantas, né?
A gente está aqui então com a Priscila Mares, né? Para falar e trazendo dicas aqui sobre a jardinagem, principalmente dentro dos apartamentos, de casa. É possível? É possível. E hoje, doutor Takio, a gente vai falar sobre o cultivo de plantas no inverno. Olha aí. Porque o que nós identificamos? A gente sente muito frio e principalmente no início do inverno a gente estranha, né, o começo dessa estação, e com as plantas não é diferente. Então elas também sentem. E hoje a gente vai falar sobre o cultivo de plantas indoor, para poder cuidar melhor dessas plantinhas e passar por essa fase, né, que é uma fase da vida. No inverno a gente não quer tomar banho, né? Tem pessoas que não gostam, né? Elas tomam menos água também? Também. Essa questão da rega, aliás, é muito importante. Porque, assim, eu costumo dizer que na jardinagem, ou a gente peca por excesso ou por falta. E se você rega a sua plantinha demais no inverno, ela vai sucumbir. Então, assim, a primeira dica que eu dou para as pessoas que têm plantas em casa, sempre que forem regar suas plantas, procurar regá-las no período da manhã. Porque é o tempo que a planta tem para, durante o dia, metabolizar todo aquele excesso de água e não ficar com a raiz muito encharcada. Agora, trabalhando em home office aí, o Renato estava comentando com a gente, né? Amanhã das pessoas às vezes ficaram um pouco mais longas, né? Amanhã significa que horário? Então, tá demorando para o sol nascer, exatamente, né? Os dias são mais curtos, né? E as noites mais longas. Então, a segunda dica: procurar um dia da semana, ou um sábado ou um domingo, que é quando você está mais tranquilo, você já trabalhou ao longo de toda a semana, e aí você escolhe aquele dia para olhar para suas plantas e para cuidar delas. Olha aí, hoje a gente está num domingo, então que tal você começar a separar as plantas aí da sua casa, do seu apartamento, para dar uma revigorada dela? Quem sabe, você também é responsável por um projeto que é o UTI das plantas. Sim. Conta um pouquinho sobre isso aí, Priscila. A nossa empresa chama-se Turia Brechó das Plantas. Então, por que brechó? Além das plantas selecionadas, a gente tem uma outra frente de trabalho que é essencial, que é a UTI das plantas. Justamente pela dificuldade que nós identificamos das pessoas conseguirem cuidar das suas plantas. Então, às vezes, as plantas sofrem ataque de fungo, ataque de bactéria, são acometidas por pragas, pulgão, cochonilha, e aí bate aquele desespero. E agora o que eu faço? Não sei o que fazer. Manda para o brechó, que a gente recebe a plantinha, cuida, fica com ela o tempo que for necessário e depois a gente devolve. Eu achei interessante esse nome, Turia. O que significa, hein? Então, Takiozinho, Turia significa o quarto estado de consciência. Eu também dou aula de yoga, né? Ah, legal. E quando a gente estuda sobre yoga, a gente estuda muito sobre meditação. Então, existem 3 estados de consciência, que são: o primeiro é o estado de vigília, que é isso aqui que a gente está vivendo, o estado do momento presente. Certo. O segundo estado é o estado de sono. O terceiro estado da mente... Esse eu entendo bem, sono eu entendo bem. O terceiro estado da mente é o estado de sono com sonho. E o quarto estado da mente é o estado de Turia. É um estado de consciência que está presente em todas as formas de vida, principalmente na natureza. Por isso que a gente teve a ideia, né, quando surgiu o conceito de brechó, a gente teve a ideia de denominar de Turia Brechó das Plantas, porque Muito é um bom. Estado de consciência plena, consciência pura, digamos assim. Aprendeu mais uma, hein, tá aqui, ó. Aprendeu mais isso uma. aí, Takiozinho. Pessoal, vamos então, Priscila, qual dica prática que você pode trazer pra gente aqui? Então, a primeira dica que eu vou compartilhar com vocês hoje, doutor Takio, essa planta é uma Glaonema red e ela está passando justamente por um processo de dificuldade por causa do frio, né? Então vejam, essa folhinha aqui que está amarela é uma folha que praticamente já cumpriu a missão dela, não tem mais a necessidade dela ficar aqui. Porque enquanto ela estiver aqui, a planta vai estar gastando energia para tentar salvar essa folha e já não tem mais o que fazer com ela. Então, o que a gente faz? E esse trabalho de observação das plantas no inverno é muito interessante. Eu costumo dizer que as plantas nos trazem muito foco. Então, é um momento que você para todas as suas atividades para olhar para esse ser, que é um organismo vivo, né, e cuidar dele. Então, a tua mente é quase um processo meditativo, porque você está focando exatamente aqui, você não está preocupado com o trabalho que ficou lá atrás, ou com o feijão que está no fogo, né? Ou com a criança que está brincando, enfim, você vai focar na planta. É um tempo dedicado para isso. Né? Exatamente. Se a planta, então, tá murcha, tá meio derrubadinha, tá na hora de você tirar um tempo, então, pro cuidado delas e para você, então. Exato, né? E aí, como é que a gente faz a poda? Então, observem que essa folhinha já amarelou, já foi. Eu vou cortar ela o mais próximo do caule possível, tá? E aí,
a terceira dica de hoje. Quando a gente faz a poda, é como um corte que você faz na tua mão, quando a gente se machuca, né? Aquilo fica exposto. E quando fica exposto, essa região que está exposta, ela está sujeita ao ataque de fungo e de bactéria. E aí existe uma receitinha caseira que eu costumo usar em todas as plantas e que funciona super bem, que é a canela. Canela em pó. Que bacana. Tanto a canela quanto o própolis. O própolis você pode pingar uma gotinha. E a canela é isso que a gente vai fazer agora. Ó. Então eu vou pegar um pouquinho da canela e vou colocar na área afetada. Com isso eu vou criar um Nossa, eu nunca selante. tinha ouvido falar. É muito Que legal, legal. Poxa, Teceuzinho. que legal. E com isso a gente sela a área que foi afetada e aí impede a entrada de fungo, a entrada de bactéria e a planta fica protegida. Então veja, nós fizemos a poda e agora, Bacana. qual é a quarta dica? Sempre no inverno, começou o outono e inverno, procure olhar para suas plantas e deixar elas o mais próximo da janela possível. Porque como a gente falou, os dias ficam mais curtos e as noites mais longas, então a incidência de sol é muito menor. E as plantas, elas são seres autótrofos, ou seja, elas precisam da luz solar para poder fazer a fotossíntese. E é através da fotossíntese que elas absorvem os nutrientes da terra, né? Então tenta deixar todas juntinhas, o mais próximo da janela possível, porque Para absorver luz. exatamente, absorver luz, e quanto mais próximas umas das outras, elas se protegem. Então isso é muito interessante, porque na natureza as plantas vivem de uma maneira, uma sociedade, digamos assim, que funciona muito bem, uma cuida da outra. E quem quer começar a fazer jardinagem agora, nesse inverno, quais são as melhores plantas assim para começar? Então, tem plantas que são super fáceis de cultivar. Essa aqui, Teceuzinho, chama Sansevieria Vitória. E essa planta, essa folhagem, ela é da família da espada de São Jorge. Ah, já ouvi falar. É. E aí, o que acontece? É uma planta que ela é excelente purificadora de ar e de extremo fácil, de muito fácil cultivo. Então, Certo. por exemplo, se você esquecer de regar Não tem 2 ou problema. 3 dias, não tem problema, porque ela resiste a um tempo sem água. Entendi. Então, as espadas de São Jorge, de uma maneira geral, essa e família, todas as né? outras, essa família é muito fácil de cultivar. Para quem está começando na jardinagem, é uma excelente dica. E aí, a segunda opção seria as jiboias. Olha, Então, eu trouxe essa daqui que tá precisando ir pra UTI, ou pelo menos um cuidado. Mas aproveita e já dá um tratamento nela Isso aí, aqui é Priscila. presente lá da Jenny Keller, poxa, fez o cachepô pra gente, ó. É verdade. Mas, Teceuzinho, você que mora aqui no estúdio, você tem que cuidar É dela. verdade, É, desculpa, Teceuzinho, viu? agora Tá- depois- Dá pra dar um home tratamento office aí meio ó, tá na 0800 hora. aí, de agora que última você hora? está Olha aí, aprendendo ó. várias coisas, está recebendo Mas várias beleza. dicas, eu vou te deixar essa missão de você cuidar das Essa é você plantinhas quem aqui faz. no estúdio. Então, Vou fazer. gente, essa planta, ela é da família dos filodendros. É um gênero, né? Uma família botânica que tem quase 1.500 espécies. Essa é uma delas, né? E ela pode ser cultivada tanto num tutor, então se a gente observar tem uma madeirinha aqui no meio e ela é uma trepadeira, ou ela pode ficar pendente. Então, na natureza, elas são chamadas de hemipífitas, porque elas se alimentam do solo, mas elas também podem subir, né? As raízes são aéreas. E aqui a gente observando, ela não é uma plantinha que está doente, ela precisa apenas de um olhar um pouco mais cuidadoso. Abre o olho, Teceuzinho. Aí, ó. Então, Abre o olho, Teceuzinho, Teceuzinho. Dê uma Vejam, atenção ó, pras tem uma queridinhas folhinha que ali, está ó. amarela aqui, a gente vai tirar. Olha aí, ó. Na verdade, ela já Aí, saiu Ana. com bastante facilidade. Ela está com várias folhas, ó, que já caíram, então elas não precisam mais ficar aqui no E substrato. agora, onde você cortou, vai a canela. Isso, exatamente. Então, ali onde saiu, a gente vai colocar um pouquinho da canela para proteger a região. E aí, outra questão que é bem importante para a gente não exagerar na rega dessa plantinha. Existe um segredinho na jardinagem que a gente chama de teste do dedômetro. Então, para você saber a hora de regar, Opa. essa é boa. dedinho Essa é boa. na terra, e aí, Teceuzinho, você vai afundar bem o teu dedo na terra. Não é colocar por cima, não. Você afunda bem. Então, veja, o meu dedo veio sujo de terra. Não precisa regar. Quando o meu dedo vier seco, está na hora da rega. Essa E daqui aí, tá precisando. Essa ou tá não? precisando. Só que essa, ela tolera ficar um pouquinho mais sem rega. Essa já não. E essa plantinha aqui é uma planta que ela tem a seguinte característica: se você borrifar água nas folhas dela, Teceuzinho, ela vai crescer mais rápido. Então, Olha. na primavera e no verão, você pode caprichar, providencia um borrifador e borrifa sempre água nas folhas, 1 até 2 vezes por dia, porque daí ela cresce mais exuberante, assim, é bem legal. Olha aí.
Bom, depois eu quero que você conte pra gente a história daquela planta ali, mas antes quero dar um recadinho para você da panificadora Aquários. Você pode acessar agora aí do conforto da tua casa nesse QR Code que está aqui na tela e você vai ter acesso então ao aplicativo da panificadora. Ali você tem todo o cardápio deles, inclusive eles têm um delivery maravilhoso das pizzas aí. A gente está na hora do almoço, sei que tá num horário aí que provavelmente você já preparou sua comida, mas você pode pedir para o teu jantar. O telefone é o 3018-6880. A panificadora Aquários tem vários produtos ali de panificação, os confeitos, a sua festa de aniversário aí na tua casa. Tudo isso você vai ter acesso ali no aplicativo deles, né? E com a disponibilidade de chegar no conforto da tua casa. Então, quem é daqui de Curitiba, é bem provável que conheça a panificadora pelo tradicional horário de atendimento, né, que é de segunda a segunda, 24 horas por dia, né? Mas pelo aplicativo também tem aí uma grande facilidade, né, para quem não mora lá no Bacaxeri, né? É verdade, não mora lá pertinho, mas pode ter em casa, né? Só ligar. Pode ter em casa. Então, pessoal de outras regiões, aproveite. Panificadora Aquários, telefone 3018-6880. Vamos lá, Priscila, então? Conte pra gente. Doutor Takeo, essa plantinha aqui eu só vou tirar mais 2 folhinhas amarelas, colocar a canela e daí a gente já vai para nossa begônia imaculada, tá? Como é que é o nome? Begônia imaculada. Falaram que é a planta dos ricos, né? É uma das plantas mais caras do momento. Eu já vou dizer para vocês o porquê, já vou explicar o motivo. Então, ó, essa plantinha tá linda, ela tá saudável. E agora, Takeuzinho, é com você. Daqui para frente, vou você cuidar. que vai cuidar Olha dela. lá, vou compor ali a decoração do nosso cenário novamente. Tem alguma plantinha que não dá para ter em casa? Assim, que não é bom, não dá certo, não funciona muito bem? Então, na realidade, todas as plantas podem ser cultivadas indoor, em casa. Só que a gente tem que tomar cuidado com as plantas de grande porte. Então, se você pegar lá uma árvore, uma jabuticabeira, se ela não Posso for... tirar essa daqui? Pode, por favor. Se ela não for enxertada, Takeuzinho, a gente precisa tomar cuidado com plantas muito grandes, porque elas exigem um cuidado muito maior. Então, luz direta, uma rega mais frequente. Então, assim, se você quer ter uma planta de grande porte na sua casa, você tem que ter tempo disponível para cuidar dela. Essa é a única questão. Mas Tem é gente que possível, gosta, sim. mas também acha que não começa porque não tem muito espaço. Não precisa ter um espação. Não, pode começar devagarinho. Começa com uma plantinha ou outra, sabe? Coloca lá a espada de São Jorge, coloca uma jiboia como essa, enfim, vai devagarinho. E eu falo que é só começar. Quando a gente entra nesse universo da jardinagem, passa a cuidar das plantas e passa a cuidar delas, daqui a pouco a tua casa está cheia de plantas e você já nem... Uma É terapia. verdade. Uma terapia. Mas vamos lá, quero saber aqui dessa planta aqui. Então, essa planta, ela se chama Begônia maculata. Essa também é uma família que tem aí mais de 1.500 espécies, algumas ainda nem foram catalogadas, né? Então, assim, como que funciona a produção dessa planta? Por que a Begônia maculata é tão cara? Cara, quanto custa essa planta aqui? Hoje ela custa uma média de R$250, mais Essa ou planta menos. aqui em especial? Essa planta em especial. Não tem nem cachepô, não tem nada Não, de é só não, e ela mesmo. vem nesse potinho mesmo. Daqui um tempo, se a gente quiser, a gente pode mudar ela de vaso, né? Aí, ó. Merece, né? R$200 a planta, merece um belo vaso. Então, o que acontece? Existe somente um produtor aqui no Brasil, que é a Flora Fujimaki, que é quem produz as begônias. E elas demoram muito tempo para crescer. A begônia maculata, essa begônia, na verdade, ela é planta nossa. Ela é nativa do Brasil. Só que o que ocorreu foi que, há muitos anos atrás, nós recebemos a visita de um espanhol e ele conheceu essa begônia, se encantou por ela e levou uma espécie para a Espanha. E lá ele fez uma fusão com um outro tipo de begônia. Então, ou seja, essa begônia com essas pintinhas brancas é um híbrido. Né? Que é justamente essa fusão da nossa begônia brasileira com a begônia que eles tinham lá. E hoje eles adquiriram o uso de revenda. Então o nosso produtor, a Flora Fujimaki, tem que pagar royalty pro pessoal lá na Espanha. Tá certo Olha isso, aí, né? mas por isso uma ela é begônia uma planta- normal custa quanto? Uma begônia normal custa em média de 25, 30, 40, até Nossa, 50 gente, reais. acho que tá fácil a E gente essa fazer tá na uma faixa pintura de do apartamento e 250. deixar umas begônias dessa daí embaixo, vai ficar cheio de manchinha branca. Né? Mas ela caiu muito no gosto popular, sabe? Assim, as pessoas gostam muito dela justamente por Legal. essa característica. E ela é uma planta muito fácil de cultivo. Então, ela precisa de luz indireta, ela pode ficar até uns 2 metros da janela, mais ou menos.
e rega 1, 2 vezes por semana no verão. É o que ela Bacana. precisa. E ela cresce muito rápido. E tem uma outra coisa que é bem interessante, ela produz uma florzinha branca. Então ela dá umas hastes florais e essas flores são comestíveis. Olha aí, gente. Quando eu era criança... Cheio de particularidades. A gente que foi criança, que brincou na rua, né? Que corria, que subia em árvore. Eu lembro que tinha um matinho que a gente experimentava, que a gente chamava de azedinha. A flor tem o mesmo gosto, ela é azedinha. É muito legal. Priscila, foi muito bacana aí nosso bate-papo, tá? Espero que você venha em outras oportunidades aqui no nosso programa, trazendo dicas sobre jardinagem. Obrigada. Bom, pessoal, agora eu vou chamar a Thaís Akiyama, ela que está lá na nossa sala para bater um papo. É com você, Thaís. Olá, Takeo. Que privilégio estarmos aqui hoje, estreando o programa na presença da Heloísa Garret. Ela que é empresária, empreendedora, ela é presidente do LID Paraná e está aqui, né, nos dando o privilégio de bater um papo nesse programa tão especial, que é a estreia do nosso Levanta, né? Elo, para começar essa conversa, eu queria perguntar para você, o que você pensa acerca do impacto da pandemia no setor de eventos e turismo? Primeiro, obrigada pelo convite, Takeo, Thaís. Uma oportunidade de estar aqui falando com empreendedores nesse projeto tão bacana que é o Levanta. Então, fico muito honrada de estar iniciando esse quadro aqui com vocês. Então, um privilégio é meu estar aqui com vocês. O setor de eventos e turismo, acredito que foi um dos setores que teve mais impacto com a pandemia, né? E o pior é não saber quando termina, né? Quando tem um planejamento de quando pode voltar. Os empresários desse segmento tiveram muitos que se reinventar, né? Reinventar seus negócios. Muitos, infelizmente, não conseguiram aguentar tanto tempo assim parados e quebraram, né? Teve negócios que dificilmente vão continuar, vão ter que se reerguer de outras formas. Mas eu acredito que também esse tempo foi um tempo também de despertar para novas ideias, despertar para a criatividade que o brasileiro tem tanto, né? O empreendedor tem tanto. E eu acredito que no setor de turismo teve 2 grandes movimentos que nasceram, negócios que estavam adormecidos e ressurgiram, como por exemplo o turismo de final de semana, as pousadas da região aqui do Curitiba, do Paraná, voltaram a aquecer. Então, com a dificuldade de pegar avião, de viajar para outros países, o turismo ao redor de casa se fortaleceu muito, né? A gente pode ver regiões como São Luís do Purunã, por exemplo, que desenvolveram muito, que as pousadas estão lotadas, muitas pessoas estão empreendendo, estão construindo lá, aquecendo o mercado de construção civil. Então, se você pega essas pousadas de final de semana, esses tiros curtos, né? A gente viu que mudou muito a realidade desse setor. Então, tem negócios que estão muito bem nesse setor. E também na área de eventos, com os eventos online, com novas entregas de experiência, também muitos tiveram que se reinventar e novos negócios surgiram. Verdade, você tem uma empresa de eventos, né? Você quer contar um pouquinho pra gente como que vocês passaram esse período? A The Way, que é a minha empresa de eventos, né? A gente vinha já desde 2015 atuando no mercado B2B, a gente fazia convenções, feiras, eventos focados em negócio. E com no start ali da pandemia, em março, a gente perdeu todos os contratos, né? Teve cancelamento de todos os contratos, o que foi muito difícil, porque a gente tinha eventos contratados já há bastante tempo. E muito difícil também conseguir, porque a gente trabalha muito job a job com os funcionários terceirizados, né? Contratos por temporada. E foi muito difícil absorver esse impacto, tentar de alguma forma acolher esses trabalhadores, essas pessoas que foram impactadas diretamente, só que os clientes usaram aquela cláusula por motivo de força maior, a gente não teve o que fazer, né? Então, muitas agências de eventos que eram meus concorrentes foram para o digital, né? Começaram a entregar serviços para o digital. E eu optei em não fazer isso, optei em descontinuar a operação de eventos, porque não era meu métier trabalhar com online, trabalhar com tecnologia, eu trabalhava com experiência, né? A gente sempre teve uma entrega muito focada na experiência da vivência no evento, da experiência de como trabalhar esse lead, né? Qualificar ainda mais esse lead que estava passando por um ambiente ali, seja um evento de saúde, um evento de tecnologia. Então nós optamos em não atuar. E aí, claro,
que dentro do Lead, onde a gente tinha muito da nossa entrega alicerçada em eventos, a gente reinventou toda a operação e passou a entregar online com muita qualidade, com muita referência. A unidade aqui do Paraná, do Lead, foi a primeira a lançar os programas online, os eventos digitais. A gente lançou em março ainda, a primeira ação online, que foi um evento com o prefeito Rafael Greco no dia do aniversário de Curitiba. Então, a gente liderou os eventos online aqui a partir do Paraná. Mas depois tudo foi cansando também, a gente foi buscando novas experiências, novas formas de conectar com o público, porque também ninguém mais aguenta evento online, né? E nessa loucura, né, porque de início foi um grande susto e agora acho que a gente enfrenta um pouco, né, o desânimo, o cansaço, né, com essa pandemia que, né, tanto tem se prorrogado. E me conta um pouquinho do Lead, como que o Lead tem trabalhado e atuado agora no meio de tantas incertezas? O cenário é incerto, né, mas também tem muitas oportunidades. Tem muitas empresas que estão indo muito bem, estão contratando, estão exportando, abrindo novos mercados. E o Lead, a pandemia deu a oportunidade que o Lead também se reinventasse, né? Nós tínhamos uma operação muito focada em conteúdo e network em eventos, né, em encontros presenciais. Então, eram fóruns, almoços, jantares, cafés da manhã focado em negócio, onde as pessoas iam por um conteúdo super qualificado e acabavam trocando cartões e se relacionando. Dias antes do lockdown, acho que foi dia 3, 4 de março, nós fizemos um evento, pensamos num evento diferente, fizemos um evento menor. Sempre os eventos do Lead eram de 100 pessoas, 150 pessoas, a gente fez um evento menor, um jantar para 22 convidados, onde todos tiveram a oportunidade de se conhecer, todos puderam interagir. E aí veio a pandemia. A gente já ia migrar o formato dos eventos para ações mais intimistas, que eu acredito que dá muito mais resultado. Você entender o que os outros 20 do ambiente fazem e podem potencializar seu negócio, do que um ambiente com 100, que você acaba trocando cartões com 3, 4 e sentando numa mesa geralmente com conhecidos, né? Então, a proposta de um evento menor era diferente. Nós começamos a entregar os eventos online, aprofundamos muito a excelência de conteúdo, porque como todas as mídias estão abertas e é só você apertar o play para você escolher qualquer grande especialista, tem que ser muito relevante o conteúdo que você traz para conseguir garantir a tua audiência. Então, a gente prezou muito pela qualidade dos nossos eventos, qualidade da entrega. Em março nós lançamos, em junho nós lançamos uma coluna na Gazeta do Povo chamada Made in Paraná, onde eu comecei a entrevistar, como sou jornalista, comecei a entrevistar os filiados do Lead para entender mais sobre a empresa. Antes eu só sabia, por exemplo, que a empresa de segurança prestava serviço facilities. Eu não sabia a história, a essência daquela empresa. Então a gente passou a entender mais, conhecer mais os nossos filiados. Com isso a gente passou a fazer um processo de anamnese dentro da operação. A gente tem um programa de membership onde a gente entende conhece a fundo todos os filiados, entende que oportunidades de negócio eu posso fazer, interrelacionar entre esses filiados, e aí começou também a gerar mais conteúdo, a gente passou a entregar mais conteúdo e entregar reputação para os filiados. Então, a gente passou a dar visibilidade para as empresas que estavam dentro. Isso que é interessante conversar com a Elô, porque para cada problema ela encontra uma solução, né? Acho que um pouco do sucesso que você tem também tem a ver com essa tua capacidade de se reinventar, né, Elô? Isso é muito legal. É gostoso de estar perto de pessoas assim, né? Que tem uma mente sempre buscando aquilo que tem de melhor, né? E uma coisa que eu acho interessante também de se pensar é que eu acho que, né, dentro nesse setor de turismo, né, de eventos, né, existe muita criatividade envolvida, né? E essa criatividade precisa ser utilizada agora, nesse momento de se reinventar. Né? Tá todo mundo cansado, tá todo mundo já até, de certa forma, desmotivado. Todo mundo não, né? É difícil, é ruim generalizar. Mas em meio a uma situação de um certo desânimo, tem uma demanda aí que ficou reprimida, né? Represada. Como é que vai ser? Como que você imagina que vai ser agora, né? Assim que realmente as pessoas voltem a se relacionar com mais, né, após a vacinação, quando esse novo normal tão esperado, né, chegar, como que você imagina que vai se comportar esse setor? Acho que as pessoas estão sedentas de conexões, de se encontrar, a gente está muito tempo isolado, né, e sem se conectar, sem se conversar, então a gente está nos pequenos grupos familiares ainda, muitas empresas estão totalmente isoladas ainda no home office, então acho que quando puder voltar, as pessoas vão voltar
com muita vontade de ir a um evento, de ter uma experiência diferente, sair de casa, de viajar, né? Acho que tem uma grande demanda reprimida que a gente vai começar a sentir, muitos setores já estão sentindo, como, por exemplo, as viagens, já tem uma demanda de compras agora para viagens futuras muito grande acontecendo. E aí, para a gente oportunizar esses ciclos de experiência e deixar que as pessoas usem a criatividade, a gente lançou agora, dentro dessa coluna que eu te contei que a gente fez dentro da Gazeta, a gente lançou uma sede física para o LEAD para viver essas experiências. Então, onde a gente vai desfrutar do melhor do Paraná, viver experiências, valorizar os produtos locais, os profissionais locais. Então, a gente só vai trabalhar com produtores, com empresas de evento locais, com produtos locais, então também para dar essa vitrine para o melhor do estado, né? E eu acho que a criatividade é o que vai mandar, a criatividade que vai sempre diferenciar, né? Aqueles que vão entregar muito bem e aqueles que vão ter que se correr atrás do prejuízo mais do que nunca para se restabelecer no mercado. Com certeza. E para quem não sabe, a Elô também é uma facilitadora, né, dentro do projeto Levanta. Ela hoje participa, eu tenho o privilégio de ter ela participando também no meu grupo, né? E uma coisa que eu queria te perguntar, né, Elô, o projeto ele é voltado para ajudar empreendedores, né, para se levantar realmente nesse momento de crise. E eu gostaria de saber de você, assim, como que você acha que esse projeto pode de alguma forma contribuir para aqueles que tenham interesse de participar? Acho que uma das grandes facilidades do Levanta são as mentorias, esse como eu posso te ajudar, né? Eu acho que não custa nada para você ter um tempinho de contribuir com conhecimento, com boas práticas, com o que deu certo no teu negócio, com o que deu errado, para que as pessoas não errem também. Então, essa troca que acontece dentro do Levanta, ela é muito rica. E às vezes tem uma empresa pequenininha, uma empresa um MEI, que tem uma dificuldade, e você já passou isso dentro de uma estrutura grande, de uma grande companhia, e você pode ajudar aquele pequeno, né? Então, acho que o processo das mentorias, essa ajuda que o Levanta possibilita, muitas pessoas às vezes ficam com receio de procurar ajuda, de procurar programas como o Levanta, porque não é para mim, só tem grandes empresas, ou não quero contar a minha dor, não quero expor meu problema. Mas é expondo que a gente faz essa rede de apoio, essa rede de ajuda, né? Então, acho que o Levanta possibilita muito isso. O grupo é muito coeso e as pessoas estão ali para ajudar. Então, não vê como crítica, não vê como, eu vou abrir uma coisa sensível. Acho que todos erram e a gente tem que saber respeitar as nossas fragilidades para a gente crescer. E errar é humano, a gente tem que se permitir errar para acertar, né? Então, quando a gente externa isso e dá a chance para que pessoas que erraram, pessoas que acertaram, sejam mentores, isso é um crescimento para os dois lados. Quem dá o conhecimento recebe, né, tem seu retorno, e quem busca o conhecimento vai ter mais eficiência no seu negócio. Com certeza. Sempre uma delícia conversar com a Elô. Ela está sempre contribuindo muito, né, com a gente no grupo, no Levanta. É um privilégio ter ela, Elô. Muito obrigada, Imagina, eu que por agradeço. esse bate-papo. Para quem quiser participar do Levanta, né, eu acho que a mensagem foi dada. É um espaço que a gente tem para aprender, para ensinar, para contribuir, porque no final das contas tudo que a gente quer é aplicar princípios de Deus, princípios bíblicos, para realmente elevar negócios e auxiliar aqueles que estão próximos, né, para que possam realmente transformar os seus negócios cada dia em negócios mais lucrativos e acrescentando no reino de Deus. Então, estamos ficando por aqui. Takeo, agora é com você. Obrigado, Thaís. Você que não conhece ainda o programa Levanta, esse projeto aí que a Primeira Igreja Batista daqui de Curitiba tem encabeçado, é a oportunidade. Você pode entrar lá no levanta.org.br e saber então todas as empresas, os nossos amigos, nossos irmãos ou quem tem afinidade ali com a Primeira Igreja Batista, lembrando que mesmo as pessoas que não pertencem ali à igreja podem sim fazer parte desse painel de classificados divulgando a sua empresa, o seu serviço, o seu negócio. É bem simples, você entra nessa aba, vai cadastrar a tua empresa e na sequência ela vai então estar disponível. Lembrando também aos empresários, aos profissionais liberais que você vai poder contar então com uma mentoria personalizada, né, a partir do momento que você se cadastrar. O site está aí, então, levanta.org.br. Não fique fora dessa oportunidade, prestigie, né, os nossos amigos, os nossos irmãos ali que têm os seus negócios e que devido à pandemia, né, aproveitaram essa oportunidade, essa iniciativa que a igreja tem encabeçado.
Bom, falando também, né, Takeuzinho, de saúde, que é um dos propósitos aqui do Café com Takeu, a gente tem o patrocinador aqui oficial do programa, que é o Odonto Brasil. Então você que quer melhorar a sua saúde bucal, colocar em dia aí a sua saúde, você pode ligar, inclusive agora, no 3071-7001, ou então dar um oi ali pelo WhatsApp para agendar a sua consulta logo na segunda-feira. A Odonto Brasil tem transformado o sorriso, né, e colocado em dia a saúde bucal de várias pessoas. Afinal de contas, né, Takeuzinho, a máscara não vai ser será para sempre, né? E o sorriso tem que estar bonito depois que tirar a máscara, né? Pois é, a máscara ela é um equipamento de proteção aí do Covid-19, mas tem gente que está utilizando a máscara para esconder o sorriso, né? Não aguento mais usar essa máscara, pelo amor de Deus. Tá na hora de você colocar o seu sorriso em dia. E inclusive a Odonto Brasil tem um testemunhal aí de um paciente que fez um tratamento de implantação total, que é o seu Edson. Roda lá. Os meus dentes eu fui utilizando eles até um certo ponto que eu tive que começar a mexer. E eles começaram a amolecer, alguns ter que extrair e tal. E chegou um momento que não tinha mais o que fazer. Eu tive que procurar implante, muito rápido. Cirurgião excelente. Quando terminou, eu olhei no espelho, eu falei, oxe, meus dentes praticamente iguais ao que eu tinha antigamente. É vida nova, é realização, é tudo que a gente quer. Feliz. Sorria Mais, Odonto Brasil. Então, pessoal, 3071-7001. Quer parecer mais jovem? Olha lá o antes e depois do paciente, olha que bacana. Vamos lá, tem bastante foto do seu Edson, olha lá, as fotos foram feitas todas lá na Odonto Brasil. Olha, confiança, né? Inspira a saúde. Então, quer melhorar a sua aparência? 3071-7001, né, Odonto Brasil, vem com a gente. É isso aí. Bom, pessoal, a gente chega ao fim de mais um programa do Café com Takeu e eu quero agradecer então a oportunidade de entrar aí na tua casa, né, de conviver um pouquinho com a sua família. Takeuzinho, antes da gente encerrar o programa, eu quero lembrar que nessa semana, dia 20 de julho, completou 52 anos que o primeiro homem pisou na Lua. Sabia disso? 52 anos faz 52 tempo, né? anos, Takeuzinho. E com toda certeza é um momento muito grande, né, na história e realmente inesquecível para a nossa humanidade. Afinal de contas, ao longo destes 52 anos, quanto arrojo tecnológico, não é verdade? Mas eu te convido a refletir numa situação e numa particularidade muito básica. Afinal de contas, é no básico que a gente encontra muita coisa fundamental para a nossa vida, como, por exemplo, a beleza da Lua, em sua assinatura que se repete nas coisas que Deus criou. Mesmo daqui da Terra, a gente pode perceber que essa tríplice particularidade, ela se repete. Por exemplo, nos movimentos da Lua, o movimento de rotação, de revolução e de translação dela. Na verdade, toda a criação do Deus Trino, a sua impressão é uma assinatura, onde ele se revela, por exemplo, como o responsável daquela obra de arte. É como se fosse um pintor que, quando termina a sua arte, então ele assina a tela e deixa explícito a sua autoria através de um padrão que facilmente todo mundo reconhece. Esse é o Deus Trino que eu estou te falando, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele faz assim com toda a sua obra. Por exemplo, o planeta Terra, terra, água e ar. No espaço tridimensional, a gente consegue medir altura, largura e profundidade, os estados da água, líquido, gasoso ou sólido. E a célula, Takeuzinho, a membrana plasmática, o citoplasma ou o núcleo. E o átomo, por exemplo, tem os prótons, os nêutrons e os elétrons. E para a gente encerrar os nossos exemplos aqui, que são diversos, a música, que tem a melodia, o ritmo e a harmonia. Como diz o salmista, no seu templo cósmico, tudo diz glória. Toda a criação louva a Deus. Eu desejo para você e para toda a sua família um dia abençoado. Que nas coisas simples você possa encontrar paz e alegria. Que na espera dos grandes feitos e realizações, a vaidade seja afastada de nossos corações. Que a gratidão pelo que nós temos, o que somos e o verdadeiro louvor seja entregue para Ele. Eu espero, do fundo do meu coração, que a gente tenha a oportunidade de gravar o nosso próximo programa. Se assim Deus permitir, eu conto com vocês. Até mais.